E hoje a gente inicia o programa com o Dr. Flávio, imunologista, que está aqui ao meu lado. E a gente vai falar sobre imunidade vezes Covid, imunidade vezes câncer, imunidade pós-câncer, pós-Covid. Boa tarde, Dr. Flávio. Olá, boa tarde. Tudo bem? Um prazer estar com vocês novamente aqui. A imunidade é tudo pra gente, né? A imunidade é tudo. Eu costumo dizer assim, você pode viver com pressão alta, com colesterol alto, mas você não pode viver sem imunidade. Quando você está realmente sem imunidade ou a sua imunidade está baixa, o que acontece com o seu organismo? Na verdade, a gente perde as capacidades de viver, né? Porque a imunidade é uma grande adaptação à vida que nós temos, principalmente na defesa contra agressões. E como é que isso funciona, Dr. Flávio? O segredo da imunidade perfeita, excelente, se é que a gente pode falar, é quando essa imunidade conversa bem entre si, quando existe uma boa sinalização entre todos os componentes do sistema imunológico. Existe uma questão que eu não sei hoje como ela é abordada em relação ao câncer. Muitas pessoas perguntam se o emocional pode provocar um tipo de câncer. Como é que você lida com essa pergunta? O que você me fala sobre isso? É uma pergunta excelente, porque olha só, todo dia, desde quando nós nascemos, nós fabricamos células cancerosas, todos os dias. Todos nós? Todos nós, todos os animais e alguns vegetais também. Quem reconhece e destrói que aquela célula é perigosa é o nosso sistema imunológico. Então, a capacidade de reconhecimento e destruição de células tumorais é feita pela imunidade, olha só. E o que o emocional tem a ver com isso? Quando nós passamos por períodos de grande estresse emocional ou isso prolongado, começa uma série de alterações no nosso sistema endócrino, primeiramente, e depois no sistema imunológico. A elevação de alguns hormônios, como o cortisol, a adrenalina, começa a prejudicar a fabricação de glóbulos brancos e de anticorpos, principalmente os linfócitos T, que são aqueles que nos defendem de vírus, câncer, bactérias intracelulares e fungos. Então, por isso que é comum as pessoas com doenças virais prolongadas ou depois de doenças virais, se elas têm uma genética para ter câncer, podem desenvolver. Olha só. Bom, falando agora, nós estamos agora nessa pandemia, Covid, pós-Covid. As pessoas que passaram pelo Covid, tem que ter um alerta depois disso? Ou, não, passei, tá tudo bem, pronto. Não, como é que funciona isso? Olha, que consideração inteligente. O que acontece? Imagina que você tem um gasto muito grande no banco, por exemplo. A recuperação financeira nem sempre é rápida. É a mesma coisa a nossa imunidade. Então, digamos que a pessoa teve uma forma de vírus, não só de Covid, mas de outros vírus também, onde houve um consumo dessa imunidade. Então, a pessoa fica sujeita a ter outras questões, inclusive câncer. Então, é fundamental uma avaliação imunológica depois do Covid. Para você poder voltar a ter um organismo legal, seria mais ou menos isso? Voltar ou potencializar. Ou potencializar, né? Porque às vezes, né, a questão da imunidade não é só falha. Tem pessoas que a imunidade exagera. Inclusive, muitas pessoas morrem de doenças virais, inclusive essa da pandemia agora, por tempestade imunológica. Exagero da resposta imune. Olha só. Então, na verdade, a imunidade precisa estar o quê? Equilibrada. Voltando na questão do câncer, que a gente falou nessa questão do emocional, que a pessoa, né, ela tem uma baixa de imunidade e aí pode também desenvolver o câncer. Como é que é esse tratamento que a gente escuta muito falar sobre imunoterapia para a pessoa que tem o câncer? Para começar, o câncer se desenvolve num ambiente que é favorável para ele. Então, não é só baixa imunidade. Existem formação de veias e artérias, existe toda uma alteração de ambiente, de metabolismo, de funcionamento do corpo para o câncer crescer. Certo. A imunidade ela é muito precisa nesse momento porque ela vai reconhecer e vai destruir o câncer. Atualmente, os tratamentos de câncer eles são muito conhecidos na radioterapia, quimioterapia, mas hoje também se fala muito em imunoterapia. E como é esse tratamento com imunoterapia? A quimioterapia e a radioterapia elas são para destruir as células cancerosas. Certo. Só que às vezes destrói as células boas também, principalmente os linfócitos T. A imunoterapia ela age por uma outra via.
Depende, tem várias formas que os oncologistas usam para fazer imunoterapia, mas é um conjunto de medicamentos que estimula a imunidade, a própria imunidade matar o câncer. E é feito separado esse tratamento de imunoterapia ou pode ser associado quimioterapia e imunoterapia? Depende do caso, pode ser associado, é muito comum. Certo. Né? Ou na falha da quimioterapia tal. Então, agora aqui puxando a brasa para minha sardinha. O imunologista é quem avalia essa capacidade da imunidade e esse funcionamento. Não só para o câncer, mas para tudo isso que foi falado aqui. Né? Então é muito importante e interessante que você conheça a sua imunidade para que você potencialize as suas formas de defesa. Afinal, imunidade é igual a impressão digital, cada um tem a sua. Bom, e dá uma dica então para as pessoas que estejam nos assistindo, que eu acho que nos dias de hoje, em relação à pandemia, nunca foi tão falado, tão pensado e tão almejado a tal imunidade, né? Como é que a gente pode fazer para, pelo menos sozinhos, tentar estar com a imunidade boa, né? Se você tiver condição e acesso, e seria legal, é muito bom uma avaliação imunológica para saber quais os seus potenciais, quais os seus defeitos. Primeira coisa, se conhecer. Mas no dia a dia, 4 pilares que eu sempre falo: boa alimentação, bom sono, exercício físico moderado e gerenciamento do estresse, que é o nosso emocional. E esse que acho que é um pouquinho mais difícil, é o último, né? Pois é, existem técnicas para isso. Doutor Flávio, para a gente encerrar, então, fala um pouquinho do seu livro, Humano Imune, é isso, né? E você também tem um canal no YouTube com esse nome? Sim, é verdade. Para ajudar as pessoas, eu criei um livro chamado Humano Imune, onde eu pego as terapias naturais e integrativas que o governo fornece, inclusive pelo SUS, e fui estudar como essas terapias elas melhorariam a imunidade das pessoas. Aí eu escrevi o livro chamado Humano Imune, que por enquanto muito bem bolado o nome. Né? Ele está na Europa, por enquanto só. Foi lançado no Congresso Internacional de Medicina Natural ano passado, não veio no Brasil ainda. Certo. Mas eu tenho um canal do YouTube chamado Humano Imune, onde nós temos várias dicas de imunidade, conceitos, enfim, e as pessoas podem falar comigo lá também. Muito bom. Conto com você mais vezes aqui no programa, tá? Ok, gratidão. Até a próxima.